Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para você. Estamos começando mais uma edição do Papo Cabeça aqui pela sua plataforma do Acta e desejando a você já um grande dia, uma grande semana, um grande mês e um ótimo ano de 2022 para você. E como sempre no início do programa a gente manda aquele abraço para toda a comunidade brasileira espalhada por essa galáxia interplanetária chamada Terra. Por exemplo, tem brasileiro agora assistindo a gente lá em Bucareste, em Budapeste e na Groenlândia. E tem brasileiro também assistindo a gente lá em Murici, que é onde fica todo o envasamento, a produção, fabricação, edição, tudo que tem direito da nossa queridíssima cervejaria artesanal Caatinga Rocks. A rapaziada está aqui para falar com a gente, o Rafael e também o Marcos. Tudo bem, galera? Tranquilo? Quem dá boas-vindas pra gente? Olá, pessoal. Olá. Bom dia. Boa tarde, Boa noite. Pô, pegou o pique. É um prazer pra gente estar aqui. Tudo bom, Marcos? Tudo jóia, meu amigo. Tranquilo. Falar um pouquinho já da nossa Caatinga Rocks. Então, Caatinga Rocks é uma cervejaria, Tem que dizer assim, artesanal. Rocks. Na verdade, Não, a gosto do freguês. fica a gosto do freguês. Eu gosto mais de falar o Rocks, eu gosto de falar o Rocks. Rocks. Tá bom. Tanto faz no final das contas. Importante é beber. Caatinga Rocks. É verdade. Então, nós somos uma cervejaria daqui do estado. Nascemos no ano de 2017 do ponto de vista para o público. Olha, quando ele diz nascemos, não é eles que nasceram não, em 2017, é a cervejaria. Na verdade, o projeto começou em 2015, mas ele levou 2 anos aí de gestação entre estruturação de projeto, captação de recurso, montagem da fábrica, até o momento realmente de vir ao público. Então, a gente começou em 2015, mas só veio ao público em 2017. E desde então estamos aí nessa luta e com muito orgulho, trazendo bons frutos para Alagoas. Marcos, como é que vocês se inspiraram? Como é que veio a ideia? Vamos montar uma cervejaria. Então, tudo começou numa brincadeira, né? A gente começou a fazer cerveja de panela. Como peninha, tudo era apenas uma brincadeira, foi crescendo. Pois é, no quintal de casa a gente aprendeu a fazer cerveja de panela. Como é que era? Como é que é essa história? A gente comprava os insumos e porque assim, o processo de fabricação de cerveja não é nada mais do que você cozinhar. Então, só que era num formato pequeno, né? A gente fazia no fogão, numa panela de 20, 30 litros, não é isso? Existe uma cultura, né, lá fora de forma mais intensa e no país de forma mais recente, e chegou no Nordeste talvez acho que há uns 6, 7, 8 anos atrás, que é essa cultura de você fazer como hobby cerveja. Em casa, num caldeirão de feijoada. Vai fazendo, distribui com os amigos, amigos vão gostando. Vai fazendo churrasco, vai fazendo cerveja. Pô, que legal, vamos crescer isso aqui. E aí foi crescendo, né, Marco? Exato, aí quando a gente decidiu, na verdade, fazer desse hobby um negócio, foi quando a gente parou e disse, não, agora vamos aprofundar esse conhecimento, né? E foi nesse prazo aí de 2015 a 2017 que a gente se aprofundou, né? Foi estudar, foi fazer um planejamento de como a gente iria entrar nesse mercado. E aí foi buscar inspirações no Nordeste, que é o nosso lugar, né? A gente carrega essas raízes desde sempre e era muito importante para a gente trazer esse regionalismo para a nossa marca, para as nossas cervejas, utilizar ingredientes sempre que achar que fosse interessante, colocar também esses ingredientes regionais na cerveja, e assim a gente tem feito. Rafael, uma pergunta que não quer calar. Você já bebiam antes? Na verdade, um dos grandes motivos pelo qual a gente começou a produzir cerveja em casa como hobby era a meta da autossuficiência. A gente brincava muito com essa história de vamos fazer cerveja para a gente não precisar mais comprar. A gente já bebia, mais barato. A gente já bebia, sempre gostou dessa parte gastronômica, né, de comida, de bebida. E aí a gente, não, vamos fabricar cerveja porque pelo menos a gente não compra mais, a gente faz aquilo que a gente gosta e a gente fica produzindo e tendo um estoque bacana aí pra gente e pros amigos. E o que sobrar, toma o estoque, né? Não sobra. Não sobra. Nunca agora, sobra. Isso tem uma tradição dos seus pais? Os seus pais já tinham essa tendência gastronômica ou também já bebiam muito? Rapaz, é curioso porque não, né? Assim, da ponta de cerveja, não. O nosso avô, o nosso tataravô, na verdade, tinha um alambique, né? Então faz sentido. A gente vai descobrir depois, A gente só veio descobrir isso muito depois, mas assim, tem tudo a ver. A gente, né, nós dois. Tataravô já era um manguaceiro aí. Como era o nome da cachaça?
tem um nome. Mas né? eu não lembro agora. Meu pai que conta essa história. Na verdade, depois que a gente começou a fazer cerveja, aí nosso pai falou: rapaz, você sabia que seu bisavô Nossa, tinha uma cachaça? que massa. Exato. E aí foi crescendo. Aí foi crescendo, a gente realmente foi tomando gosto, né, pelo projeto. Literalmente tomando gosto. A gente foi tomando gosto, a gente foi vendo, foi tendo a possibilidade de aliar dois mundos, né, que é o mundo do prazer e das coisas que a gente realmente gosta, com realmente uma oportunidade de mercado, porque era um momento que realmente as coisas estavam começando a acontecer para o mundo da cerveja artesanal aqui na região. E aí a gente decidiu então juntar essas duas coisas. E aí o posicionamento da marca, como o Marco falou, vem sobre essa questão do Nordeste, também de uma forma muito natural, muito intuitiva, porque a gente sempre teve muita ligação com com a nossa identidade local, com o nosso regionalismo. Então vamos se posicionar dessa forma, porque é mais natural, é uma verdade nossa. É o que Fica a gente mais é em fácil, essência, né? Fica Então, mais fácil comunicar. mais Fica mais fácil. fácil, é verdade. Agora, por que Murici? Por que você se instalar no Murici para essa linha de produção? A gente tinha uma estrutura lá já pronta de parque industrial, né? Existe um laticínio lá que tem uma estrutura muito bacana, muito grande, com gerador de vapor, com extração de tratamento de água, com caldeira, equipe para tratar e fazer manutenção em inox. E aí a gente teve a oportunidade de, a convite deles, se juntar dentro do parque, porque o parque ele tem um tamanho muito grande e tinha um espaço que estava subutilizado. Então aí a Hernani convidou a gente para ocupar um pedaço lá, e para a gente foi como uma mão na luva, porque a gente estava dentro de uma estrutura muito robusta do ponto de vista industrial. Isso foi muito bom e é muito bom, muito importante para a gente. E ao mesmo tempo a cidade que está próxima, né? 50 quilômetros aqui da cidade. Então... Quer dizer, para quem está fora do estado, você está assistindo a gente, e fora do país também, Murici fica a 50 quilômetros de Maceió, rapidinho, pista duplicada, pelo menos uma parte, então dá para a gente chegar bem legal. Exato. E assim, a gente está muito perto do aeroporto. Os insumos da cerveja artesanal ainda são, em boa parte, importados via importadoras e aqui distribuídos. Vem de onde? A gente Esses tem, insumos? assim, eles são importadoras, né, do país que pegam de fora. Então a gente tem, por exemplo, a parte de lúpulo. A gente pega muita coisa, né, de lúpulos americanos. A gente pega muita coisa de lúpulos ingleses. A gente tem também uma... Tem lúpulo da Rússia ou da Ucrânia? Não tem. Tá, legal. Me diga uma coisa, só para a gente desmistificar aqui, o que é o lúpulo, o que é o malte? Conta um pouquinho. Então, porque a gente ouve muito falar isso. E às boa, vezes não sabe bacana. o que é. A cerveja, toda ela rigorosamente, ela tem que ser composta pelo menos de 4 ingredientes básicos. Ela pode ter muito mais coisas, adições de diversos insumos, ingredientes. Como o Marco falou, cerveja é muito cozinha, como você mistura os ingredientes, tempo de cozimento, essas coisas. Mas ele tem que ter basicamente 4 ingredientes. Água, que é proporcionalmente o maior ingrediente da cerveja, né? Que precisa ser uma água realmente de boa qualidade. Né? A gente precisa do malte. O malte, na verdade, ele é um grão, essencialmente cevada, que é submetido a um processo a gente chama de germinação controlada, que é para que ele vire malte. Todo grão ele pode ser, a rigor, a princípio, em tese, malteado. Então eu posso ter uma cevada e essa cevada ser malteada e virar um malte de cevada. Eu posso ter um trigo e esse trigo ser malteado e virar um malte de trigo. O que é essa malteação? É um processo de germinação induzida e controlada. A gente pega a maltaria pega a cevada, eles induzem a germinação, depois de um dado momento eles interrompem a germinação e eles secam e torram esse malte. Essa história está lembrando aqui um pouco Gilberto Gil, né? Nasce, vira trigo, morre, vira pão, né? É isso. E cerveja. Aí vira cerveja. É isso. Então assim, a gente tem a água, tem o malte que, né, é um grão, nada mais do que um grão que passou por um processo de germinação induzida e controlada. Aí a gente tem como terceiro ingrediente o lúpulo. O lúpulo ele é uma planta até trepadeira, né? Ela sobe em fios e ficam muito altas, em que essa planta ela tem um cone, que é uma flor, que é responsável por conferir principalmente amargor na cerveja. Então a gente pode dizer que uma cerveja que for mais amarga,
ela tem uma quantidade maior de lúpulo. Então o amargor da cerveja é justamente o lúpulo. Isso, o amargor ele provém do lúpulo e o lúpulo também contribui com outras atribuições sensoriais como aromas e até sabores. E aí você pode ter um leque muito, muito grande de frutas, de aspectos terrosos, herbais, mas a essência principal do lúpulo é conferir o amargor e dar esses perfis sensoriais, né, de aroma e sabor. Então a gente tem água, malte, lúpulo, que é essa planta, né, tão amada pelos cervejeiros. E a gente tem por último o quarto... Todo mundo quer ter um pé de lúpulo em casa. Porque assim, o lúpulo, hoje no mercado, principalmente no mercado, essencialmente no mercado de cervejas especiais, o lúpulo ele virou um protagonista muito grande por conta das cervejas lupuladas, que são aquelas cervejas que têm uma potência maior de amargor, são aquelas cervejas que consequentemente têm mais aromas de frutas, mais aromas cítricos, mais aromas resinosos, e isso dentro do mercado cervejeiro ganhou muita popularidade. Então o lúpulo, talvez eu arrisco dizer que ele é meio que o queridinho dos cervejeiros. De quem bebe. Agora, Marcos, o que a gente vê sempre é que nesses comerciais, nessas propagandas de cerveja, eles estão explorando muito a questão do malte. Puro malte. Por quê? Para finalizar, aí depois do terceiro, a gente tem o quarto ingrediente, que é a levedura, que nada mais é do que um micro-organismo que é responsável por fazer a magia acontecer, que é o processo de fermentação. Então a gente tem água, malte, lúpulo e a levedura, que ela é introduzida no tanque de fermentação para fazer o processo de fermentação propriamente dito, que é converter os açúcares do malte em álcool, CO2 e outros subprodutos. Fechando essa questão dos ingredientes, a gente abrindo a questão do malte. Abrindo a questão do malte. Então, na verdade, essa questão da cerveja puro malte, se a gente for analisar de forma rigorosa, ela é mais uma questão mercadológica de marketing. Porque uma cerveja, para ser essencialmente boa, ela não precisa ser necessariamente puro malte. Quero dizer que existem cervejas muito boas, que elas existe adição de outros ingredientes que não o 100% malte. E aí a grande indústria ela pega esse argumento do puro malte para tentar vender uma ideia de que o produto puro malte seria em tese melhor. Mas na verdade uma cerveja melhor significa uma cerveja, primeiro, uma cerveja fresca, significa uma cerveja sem defeitos sensoriais. Esse tipo de coisa vai determinar a qualidade do produto, que, sendo bem sincero, não é a praia das grandes indústrias, porque o processo de produção em massa, ele não consegue oferecer isso. A rigor, ele não consegue entregar essa qualidade do produto. Então, como a grande indústria ela não consegue entregar isso, ela vai tentar pegar ganchos de marketing para vender uma ideia de qualidade. É verdade que uma grande quantidade de cervejas industriais não são puro malte, mas a qualidade delas não está necessariamente ligada a esse fato de ser puro malte ou não. Está ligada a ser um produto transgênico, talvez. Está ligado ao uso de corantes, talvez. Está ligado a defeitos sensoriais mais intensos, talvez. É mais ou menos por aí. Eu tenho muitos amigos por aí que bebem pra caramba, né? Rapaz, quando eu tomo determinada marca de cerveja, no outro dia me dá uma ressaca, uma dor de cabeça, mas como eu tomo essa, não dá. E é verdade mesmo isso? Porque isso é mito. O processo de fermentação, ele, como eu falei, ele gera essencialmente álcool e CO2, que é o gás, mas ele gera outros subprodutos de fermentação. E, por exemplo, álcool superior é, por exemplo, um subproduto da fermentação. E álcool superior é sabido que é um responsável direto por essa questão da ressaca do dia seguinte. Então, se você tem um processo produtivo, por exemplo, e falando sempre em tese, que eu não estou falando especificamente de empresa nenhuma, mas assim, se você tem um processo industrial muito rápido, em que você acelera e estressa muito a levedura para fazer esse processo de fermentação, pode ser que, em tese, você tenha mais subprodutos indesejáveis da fermentação. Não passou pelo tempo determinado de fermentação e de maturação. Não passou pelo prazo, né, adequado. É isso. E aí você pode ter, sim. Avança, né? Avança esse processo, é ruim. Agora, Marcos, acho que essa é a sua praia aqui. Vamos falar dessa coisa linda aqui. Premiada, cara? Como é que é essa história? Pois é, rapaz. Premiadíssima, né? A gente teve essa felicidade aí desde o primeiro ano que a gente vem mandando cervejas, amostras de cervejas para esses concursos.
Mas, na verdade, sempre com o objetivo de ter uma avaliação. Porque o concurso, ele dá esse feedback para você, como está o seu produto. Então, a gente, quando mandou inicialmente, a gente só queria ter esse feedback, para saber se a gente estava no caminho certo, se tinha algum defeito e tal. E aí a gente, logo de cara, recebeu uma medalha de ouro. Pô, que legal. Na Serelep. E também ela recebeu 2 medalhas. Ela ganhou a medalha de ouro na categoria dela e ganhou a Best of Show, né? Que eles fazem um concurso de todas, é a melhor das melhores que eles chamam, né? E aí pra gente foi uma surpresa muito grande. E de lá pra cá a gente sempre tem ganho medalhas nos principais concursos. Ano passado a gente ganhou 5 medalhas no Brasil Beer Cup e ontem em Blumenau a Serelep ganhou mais uma medalha de prata agora. Lá em Santa Catarina. Em Blumenau, legal, isso. Que massa. A gente criou um problema, vamos dizer assim, mas é um problema que eu espero que persista ao longo da nossa vida inteira. É que como a gente tem conseguido uma consistência muito grande do ponto de vista de resultados em concurso, hoje em dia as pessoas já não conseguem nem dar tanta credibilidade, porque pra gente é sempre muito importante, porque é sempre muito difícil. Mas assim, a gente, como o Marco falou, a gente vem num histórico muito robusto. São 6 anos ganhando todos os anos medalhas nos principais concursos do país. E cada selo desse representa uma credibilidade a mais para você. Exato. A gente tem hoje, a gente vou fazer as contas direito com calma, mas acho que a gente tem hoje, se não me engano, 11 medalhas. Nós somos, sem dúvida alguma, a cervejaria mais premiada do estado e certamente uma das mais premiadas do Nordeste. Mas é isso, por exemplo, saiu essa medalha ontem em Blumenau, aí você vai falar com as pessoas, os caras, sim, mas... E aí? Bicho, é difícil, né? Assim, parece que é uma coisa assim. Parece fácil, mas não é. Não, você tem que partir do pressuposto que, por exemplo, no Blumenau foram mais de 3.600 cervejas e você teve 300 medalhas. Então você tem 10% disso, menos de 10% disso, 7%. Né? Tem algumas categorias que eles nem conferem a medalha. Se a cerveja não atingiu o patamar suficiente para a pontuação da medalha, eles não dão a ninguém. Isso seria o Oscar da cerveja. Isso. É isso. Exatamente. É isso. Aí, numa dessas categorias, Catingar Rocks. Catingar Rocks. Uma diferença que eu não sei se no Oscar tem isso. Tem alguma categoria que eles não dão para ninguém, né? Porque no concurso cervejeiro, se naquela categoria X a cerveja não atingia a pontuação, como o Rafael falou, ninguém ganha medalha, vai estar lá em branco. Um bom exemplo é a Velho Chico. A Velho Chico, ano passado? Não, 2020. 2020 ela foi medalha de prata na categoria dela, English Classic Pale Ale. E não teve premiado na categoria ouro. Ninguém conseguiu. Ela foi a melhor cerveja na categoria dela do concurso, mas os jurados entenderam que ela estava numa categoria de prata. Então, assim, isso mostra muito a seriedade do concurso. Não é porque ela é a melhor do concurso ela vai ganhar ouro. Que ela necessariamente vai ganhar ouro. É verdade. Agora, numa linha de produção, vocês estão produzindo quantos litros aí mensal? Hoje estamos na faixa aí de 15 mil litros mês. Isso é o quê? Isso é médio, é razoável para o mercado? É um volume... É um número bom. É um número bacana, né? Principalmente considerando que a gente vem num processo de retomada aí pós-pandemia, né? Ainda estamos nela, no final dela aqui. Com fé em Deus no final. Estamos retomando. Como é que foi atravessar esse período, cara? Foi difícil, mas ao mesmo tempo acho que foi, como é que eu posso dizer? Foi um momento que a gente se envolveu muito, né? Porque as pessoas estavam em casa. Foi uma possibilidade de recriar também? Isso, de se reinventar, de a gente investir em algumas coisas que a gente não tinha tentado ainda, como essa questão do delivery, entendeu? Foi um momento da gente pensar em novas ideias, novos produtos. Acho que foi interessante. E, de certa forma, a gente conseguiu fortalecer esse vínculo com o nosso público, com o nosso consumidor final. Né? Que até então a gente sempre teve a lojinha que atendia ali o público, mas na pandemia a gente ficou só ela. A gente não tinha mais atendimento à pessoa jurídica, bar, restaurante, então ficou só aquele atendimento direto ao público e a gente pôde fortalecer essa relação com o público. Foi um período difícil, mas ao mesmo tempo importante para a gente. Marcos, a gente encontra Catingar Rocks aí em todo canto? Nos principais varejos das cidades, nos principais bares, restaurantes, a gente está bem pulverizado hoje. No Sertão a gente também está bem presente, Piranhas, Paulo Afonso. Nosso parceiro lá do Brejas no Sertão, né? Um grande abraço para o Guilherme. Ô, Rafa, agora Prisso. E Alisson também, né? E aí no Sertão, não pode deixar de falar do Agreste, para não ter ciúmes, que é o nosso grande parceiro, que é o nosso grande parceiro, né? O Alisson Galdino.
Galdino Guerra, um grande abraço. Como é que vocês estão de preço em relação ao mercado, né? Porque é uma variação de preço muito grande de cerveja para cerveja, de tamanho para tamanho. A cerveja artesanal, de forma geral, ela tem ou tende a ter um valor um pouco mais alto do que as cervejas industriais. Isso está ligado a basicamente 2 fatores, aliás, 3 fatores: qualidade dos insumos, capacidade produtiva e tributação. Né? O pequeno sempre sofre mais. Né? Desse ninguém foge. Né? Mas assim, a gente tem um orgulho muito grande de que assim, a gente está no 6º ano. Ao longo desses 6 anos, a gente teve nos primeiros 4 ou 5 anos 2 ou 3 alterações de tabela, só que todas elas foram para baixo. A gente vinha no caminho inverso. Sim, a gente começou com um preço um pouco mais alto, porque a gente tinha uma produção inicial muito enxuta. Conforme a gente foi criando volume e conseguindo pulverização diluir o custo, né? E diluir o nosso custo fixo, a gente ao longo desses anos, a gente veio fazendo alterações para baixo. Isso me deixava muito feliz, porque mostrava que a gente estava crescendo e ao mesmo tempo a gente tem um interesse de popularizar a cerveja, né? De entregar um produto de excelência para o consumidor e possibilitar que o maior leque de consumidores tenham acesso ao nosso produto. A gente não quer um produto de grife elitizado, no sentido de elitizado e exclusivo. A gente quer que todo mundo tenha acesso. Então, assim, a nossa briga, a nossa meta, a nossa luta é ter sempre o menor preço possível. Agora, um detalhe muito importante: quantos empregos diretos vocês geram hoje? Hoje a gente tem na faixa... Se contar a fábrica, uns 10, né? Mas indiretamente ali em Arapiraca, mais uma meia dúzia. Tem uma turma aí que está com a gente. Isso bacana. É muito bom. Isso é importante demais, uma empresa genuinamente alagoana, né? Com essa geração de empregos. Por 10 empregos é pouco, não. 10 pessoas trabalhando. Coloca aí por baixo 40. E outra coisa, assim, na pandemia, né? A gente não demitiu ninguém, a gente manteve a folha do mesmo jeito. Então isso foi importante. Agora me diga uma coisa, antes de serem cervejeiros de fundo de quintal, vocês faziam o que da vida? Então, eu sou formado em administração e tenho um pós em marketing. Pô, que legal. Trabalhava como consultor no Sebrae, trabalhava em área comercial de laticínio. E sempre trabalhando nessa área comercial, administrativa. E você, Rafa? Eu sou de uma área que tem tudo a ver com cerveja, só que não. Eu sou do ramo do direito. Me formei em direito. Eu fui advogado por alguns anos. Foi? Qual era a sua área? Tributária. Depois eu aprendeu um pouquinho, né? Depois eu ingressei no serviço público, onde eu permaneço até hoje. E aí, paralelo a isso, eu... É servidor público estadual, municipal? Federal. Aí, paralelo a isso... É o quê? Qual é a sua área? Na Justiça Federal. E aí, paralelo a isso, eu montei esse projeto com meu irmão. Pô, que legal. E aí eu fui, tanto que assim, eu fui logo pro caminho inverso, né? Ele hoje toca muito mais essa parte administrativa e financeira, porque de burocracia já basta a justiça. Deixa eu mexer aqui com a coisa mais lúdica. Eu acabei ficando com a parte mais legal, que é a parte mais lúdica, que é brincar, que é fazer as receitas, né? Cuidar dessa parte de processo. Vamos falar dessa parte lúdica e o nosso BAI, como é que tá? Fala um pouco dele. É o nosso grande projeto, né? A gente, desde que começou esse projeto, a gente tinha em mente que isso seria um braço mais para frente, onde a gente poderia explorar, ter esse contato, ampliar esse contato com o público através não só da cerveja, mas de poder oferecer a parte de gastronomia também, de você poder fazer harmonizações de comida. Vamos comer também, né? Vamos só beber, vamos. Porque essa é a graça da coisa. E aí então, agora, no final do ano passado, a gente surgiu uma oportunidade e a gente começou a fazer essa reforma nesse local. A gente sempre paquerou o Jaraguá. Sempre. A gente sempre teve muito claro na nossa mente que o nosso lugar em Maceió seria o Jaraguá. Não teria outro lugar melhor. Não teria outro lugar pela beleza, pela identificação, pela história histórica, pela força da cultura do lugar. Então, a tradição. E ao mesmo tempo a possibilidade de você ter uma coisa, né, mais industrial. Então, assim, sempre foi isso, sempre teve na nossa mente. A gente já há uns 3 anos
vinha pensando de forma mais objetiva nisso. E aí, durante a pandemia, esse processo ficou meio que germinando, até que agora, né, no ano passado, no final do ano, a gente realmente conseguiu achar, porque também tudo pra gente é com muita calma e muito pensado. Então, assim, Belo de Jaraguá, ok, mas assim, tinha que ser um lugar que tivesse o formato ideal pro que a gente queria. Isso. Então isso demorou um tempo, até a gente achar um lugar perfeito pro que a gente queria. Aí a gente achou, negociou, conseguiu, né, viabilizar, e aí começamos a obra agora em janeiro? Foi janeiro, final de janeiro. Inaugura quando? Então isso é Eu acho que boa pergunta. Perguntar quando é que você termina uma obra é um negócio Complicado, né? Nunca termina. Mas eu acredito que em 2 meses. Já tem nome? Vamos Já? botar uns 3 para garantir. Já tem nome? Chama Tem. Toca do Calango, quem puder seguir, acompanhar. Já tá lá no Instagram. Toca do Calango Bar. Pô, que mar. Vai ser temático? É um pub? Como é que vai funcionar? É um bar, é como se fosse um bar da fábrica mesmo, né? Onde a gente vai oferecer todo o nosso mix de produtos. Vai ter uma lojinha também, onde você vai poder comprar camisa, boné, chaveiro, enfim, kits para dar de presente. Então a ideia é justamente essa, ter essa aproximação com o público, mostrar um lado diferente também de beber, que não é só beber, é também trazer a parte da gastronomia para O velho tira-gosto, né? Isso. É um bar da fábrica, mas que vai ter também uma produção de cozinha bacana para acompanhar as nossas cervejas. Isso. E paralelo a isso é um espaço também para a gente produzir e realizar pequenos eventos. A gente sempre teve um braço muito forte não só de propagação da marca, como também de faturamento de eventos, né? E desde a pandemia a gente, né, perdeu esse braço, literalmente. E aí agora a gente vai retomar com esse lugar para a gente fazer os nossos pequenos eventos, e aí a gente só vai sair dali quando realmente for os eventos maiores. A gente tem alguns eventos grandes que a gente faz no decorrer do ano, como o nosso aniversário, né, o Calango Serpentina, que é um evento para 2.000 pessoas. E aí talvez esses eventos eles realmente permaneçam fora do nosso espaço, porque o espaço não comporta. Mas os pequenos eventos até 300, 400 pessoas, ele vai ser feito ali dentro desse nossa toca. Rafael Leal, Marcos Leal, valeu galera, obrigado, um abraço, sucesso, que mais anos de vida sejam somados aí a nossa Caatinga Rocks. Muito obrigado, Valeu, obrigado a vocês aí pelo convite. E parabenizar o Acta, também faz um trabalho muito obrigado, bacana. massa. Estamos Acompanho aqui. muito vocês, sucesso. Ok. Valeu, obrigado. Tô dizendo que só quem não vai brigar por isso aqui sou eu, que eu não bebo. Mas o que tem a galera lá fora já de olho nela é uma festa. Galera, um abraço para você. Conversamos aqui com os nossos cervejeiros artesanais genuinamente alagoanos. Fico feliz demais quando a gente tem essas notícias de que empresas alagoanas elas estão fazendo sucesso Brasil afora, e não é diferente com a Caatinga Rocks, essa cervejaria artesanal genuinamente alagoana e produzida lá na cidade de Murici. Fica só a 50 quilômetros aqui de Maceió. Marcos, Rafa, um abraço para você mais uma vez, sucesso para os dois. Papo Cabeça volta depois. Wow.